Pois nós estamos discutindo aqui a respeito da aplicação da Lei Magnitsky contra a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Já são quantas telas aqui conectadas? Quase 6.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição, mas apenas 2.000 likes. Então, se você está acompanhando essa transmissão ao vivo, deixe aí o seu like para que o YouTube entenda, interprete que esse conteúdo é relevante e ele chegue a mais pessoas, ele seja indicado para outras pessoas, para que elas venham para cá para ouvir a verdade dos fatos, como os fatos são. Então, deixe aí o seu like aqui na transmissão do Jornal da Oeste, primeira edição. Quero ouvir agora o nosso comentarista convidado, o Elton Costa, a respeito dessa nota do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dizendo que a decisão americana, classificando-a como ilegal e lamentável, a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes. Daniel, como sempre, né, o Alexandre de Moraes, ele utiliza da sua prerrogativa de juiz, e é engraçado, né, que a nota dele, na verdade, é tudo aquilo que os Estados Unidos está combatendo, né? Eles falam, por exemplo, que ele lamenta a aplicação da Lei Magnitsky, falando que isso aí, na verdade, o Brasil é um país soberano e que as nossas instituições são sólidas, né? Se as instituições de fato fossem sólidas, nós não estaríamos nesse momento que nós estamos vivendo aí, né? O país sendo comandado, de certa forma, pelo Supremo Tribunal Federal, que não é o poder executivo, né? Tem aí a questão que eles sempre utilizam da defesa da soberania nacional, né? Quer dizer, usam meias verdades, né, para dizer que, olha só, a gente está aqui defendendo a soberania nacional, quanto, na verdade, isso aí não tem nada a ver com soberania nacional, né? Os Estados Unidos, como eu disse, eles dão benefícios para outros países, que é utilizar o sistema financeiro dos Estados Unidos, né, e o dólar, enfim, e a partir do momento que você não está conforme esses princípios que os Estados Unidos entendem como importantes, aí eles retiram esses benefícios, né? Nós estamos chamando de sanções, mas é apenas a retirada de benefícios aí que foram dados para o Brasil, por Alexandre de Moraes e para seus familiares. Então, justamente a nota dele aqui, quando a gente vai ler e esmiuçar ela, é justamente tudo ao contrário, né? A visão dos Estados Unidos que está do outro lado, né? Fala que as instituições são sólidas, que o caminho respeita a Constituição, ou seja, respeito à Constituição, primeiro, né? Eu acho que isso aí é o ponto crucial. Nós temos que entender que aí tem uma questão que essa perseguição política, como o próprio governo norte-americano, Donald Trump e outras pessoas já falaram várias vezes, né, chamando de caça às bruxas. Então, esse processo, que é o caso do presidente Bolsonaro, sequer deveria estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o presidente Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então, esse processo deveria estar sendo julgado numa primeira instância, ou seja, ferindo a Constituição, de forma que essas pessoas que estão sendo denunciadas e foram julgadas, foram processadas, julgadas e condenadas, não tiveram direito à ampla defesa, não tiveram direito ao duplo grau de jurisdição, né? Quer dizer, o STF é a única instância, ou seja, é um processo completamente viciado, né? Não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro e as pessoas que foram julgadas nesse processo aí não terão direito a recurso, né? Porque vai recorrer para quem? Para o Alexandre de Moraes? Né? Então, se o Brasil, de fato, tivesse instituições sólidas, esse processo deveria estar sendo julgado lá na primeira instância. O Bolsonaro, da mesma forma que o Lula teve o direito, né, de forma correta ali, quando ele foi julgado lá em Curitiba pelo então juiz Sérgio Moro, né, ele passou pela primeira instância, foi para a segunda instância e foi para as instâncias superiores, STJ e posteriormente para o STF. Esse é o caminho correto que deveria estar sendo dado ao Bolsonaro, né? Mas eles ignoraram tudo isso. Então, na verdade, a gente olha a nota e olha para a realidade e são duas coisas completamente diferentes, Daniel. Pois é, e o Supremo Tribunal Federal também se manifestou sobre o caso e divulgou nota oficial destacando que, abro aspas, o Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, diz a nota, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito à defesa, com total publicidade. No Brasil,
a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado. Se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para um familiar do magistrado. Fecha aspas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também se pronunciou nas redes sociais. Ele manifestou solidariedade a Alexandre de Moraes e à sua família, classificando a sanção como uma medida arbitrária que afronta a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário. Segundo Gilmar, punir um magistrado e seus familiares pelo cumprimento de deveres constitucionais representa um ataque direto às instituições republicanas. O ministro do STF, Flávio Dino, também se manifestou solidariedade ao colega Alexandre de Moraes e à esposa dele, Viviane Barsi. Por meio das redes sociais, o magistrado saiu em defesa da soberania brasileira. Dino criticou a medida americana como injusta punição imposta por um governo estrangeiro. Ele lamentou o que classificou como prejuízo a séculos de boas relações culturais entre Brasil e Estados Unidos e destacou a tradição de admiração às instituições jurídicas americanas, especialmente à Suprema Corte. Disse ainda esperar que os Estados Unidos respeitem o direito internacional e a soberania nacional. Quero ouvir você sobre esse ato de solidariedade do Supremo Tribunal Federal, de ministros do Supremo, Guta Piñi. Olha, Dani, o Brasil realmente está de cabeça para baixo. O governo saiu em defesa da esposa de Alexandre de Moraes e publicou uma nota oficial no site do Itamaraty. A nota diz que o governo brasileiro recebe com profunda indignação o anúncio das sanções. Vejam o absurdo dessa nota. A sanção foi aplicada a uma pessoa física, a esposa do ministro, e a uma empresa que nada tem a ver com o governo. A nota do governo em defesa da esposa do ministro mostra mais uma vez a completa subversão da nossa república. É o governo, mais uma vez, usando a máquina pública para defender os interesses pessoais dos seus aliados. Mas não para por aí. O próprio STF publicou uma nota no site do STF. Na nota, o tribunal diz que as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos e que o julgamento da tentativa de golpe respeitou o devido processo legal. Eles só esqueceram de combinar com o Fux. Para o ministro Gilmar Mendes, a nota oficial do STF não foi o suficiente e ele foi para o X manifestar o seu apoio pessoal e incondicional ao ministro Alexandre de Moraes e sua família. E sempre com aquele argumento de violação da soberania do Brasil. O secretário do Tesouro americano e o secretário de Estado deixaram claro que os Estados Unidos não vão parar e vão atrás de todos os que dão apoio a Moraes. Mas parece que os ministros e o governo ainda não entenderam o recado. Pois é, Guta, e os ministros do Supremo Tribunal Federal reclamaram por não terem sido consultados antes da publicação que foi apresentada como manifestação institucional do Supremo Tribunal Federal. Um juiz do STF afirmou em caráter reservado ao repórter, ao jornalista Christian Costa, do nosso site. Ele diz que a manifestação individual de Moraes já seria suficiente para o caso. Outro colega avaliou que o texto poderia ter um tom mais sóbrio, evitando parecer uma opinião carregada. Alguns integrantes destacaram que o documento pode ser interpretado como político, gerando questionamentos sobre a adequação de uma posição institucional do Supremo em temas envolvendo integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal. Quero ouvir a doutora Kátia Magalhães, como avalia essa informação que nós trouxemos na coluna No Ponto, no site Revista Oeste. Fica para você que ainda não acessou o nosso site, fica o convite desde já, revistaoeste.com, na coluna No Ponto com Christian Costa, trazendo essa informação. Um desses ministros ouvidos pelo Christian Costa, doutora Kátia, diz que o tom do texto em apoio, em solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deveria ter um tom mais sóbrio. A senhora pareceu que esse tom foi realmente muito carregado, não foi nada sóbrio? Foi um
tom completamente politiqueiro e descabido, Daniel. E essa reportagem do Christian Costa, ela traz uma sinalização positiva, né, de que há pelo menos ainda um integrante do Supremo, que a gente desconhece, porque conversou sobre condição de anonimato, mas pelo menos um integrante, né, dessa corte discorda de toda essa lambança, né, de todo esse caos promovido. Houve esse mesmo incômodo manifestado também por togados anônimos por ocasião da nota do Supremo Tribunal Federal de repúdio à aplicação da sanção Magnitsky à pessoa física de Alexandre de Moraes. Em relação a essas reações, né, de Supremo, Gilmar Mendes, do próprio Alexandre de Moraes, Flávio Dino, essa turma toda parece falar a nova língua do Orwell, lá de 1984. São narrativas que frontalmente contrariam todos os fatos que se descortinam sobre os nossos olhos, que a gente acompanha pelo menos nos últimos 6 anos, pelo menos desde a instauração do inquérito das fake news. Em primeiríssimo lugar, um Supremo Tribunal Federal deveria ser uma instituição, e uma instituição de um poder inerte, e só deveria agir mediante provocação para desempenhar as suas funções constitucionais, quais sejam as de processar e julgar pessoas sob a sua jurisdição. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal publicar notinhas, muito menos em sua página oficial. Isso já é um abuso, já é uma irregularidade para defender a irregularidade da esposa de um violador, de um abusador. Só irregularidades em série. E o teor da nota é completamente falacioso. Primeiro, que a gente sabe, a gente acompanhou, não houve devido processo legal, coisíssima nenhuma, porque não dá para falar em devido processo legal quando os processos são conduzidos por juízes incompetentes, impedidos e ou suspeitos. Essa já é a primeira grande distorção em relação aos pilares do Estado de Direito. Não houve contraditório, não houve. Os réus do 8/1 sequer tiveram suas condutas individualizadas. Os réus da trama golpista foram assolados por toneladas de documentos, chamado document dump, né? Irregularidade que foi suscitada por todas as defesas, mas que não foi sequer apreciada, cuja rejeição sequer foi justificada lá pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em relação à publicidade, chega a ser uma piada, na medida em que todos nós sabemos que a maioria esmagadora das decisões de Alexandre de Moraes é colocada em sigilo e é retirada do sigilo conforme as conveniências pessoais de Alexandre de Moraes. E, por mas não menos importante, o tom mais ácido da crítica pelo fato da sanção ter atingido uma familiar de Alexandre de Moraes chega a ser grotesco. Por quê? Porque Alexandre de Moraes, como juiz, foi o primeiro a atingir diversos familiares de seus apenados. Temos exemplos aí abundantes, temos a esposa de Daniel Silveira, a esposa de Oswaldo Eustáquio, a filha menor de Oswaldo Eustáquio, a mãe de Carla Zambelli, o filho de Carla Zambelli, e por aí vai, diversos exemplos. Então, essa é uma corte que tenta passar uma moral que não tem mais, que aos nossos olhos, pelo menos aos olhos de quem tem olhos de ver, né, está cada vez mais desmoralizada, desacreditada, e que venham novas sanções. Eu quero agora chamar uma sonora, uma fala do advogado Davi Aragão ontem, durante o Oeste Sem Filtro, aqui no canal da Revista Oeste, no YouTube, em que ele fala a respeito dessa aplicação da Lei Magnitsky contra a mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vamos ouvi-lo. Obviamente, a Lei Magnitsky ela tem o objetivo de sancionar diretamente aqueles indivíduos que, sim, estão violando, de certa forma, seja direitos humanos, como foi constatado através de longas investigações aqui nos Estados Unidos, no caso do ministro Alexandre de Moraes, como crimes de grande corrupção.
Só que eles também conhecem bem as estratégias de você tentar fugir das sanções Magnitsky. Uma delas é você utilizar empresas de fachada ou até familiares. Isso é comum. Alexandre de Moraes não é o primeiro a ser sancionado. Essa lei já é global desde 2017. Muitos outros indivíduos já foram sancionados desde lá. E o governo americano foi entendendo os mecanismos que cada sancionado utiliza justamente para evitar que as sanções atinjam o patrimônio dele. E um dos mais comuns é você colocar todo o seu patrimônio debaixo de uma holding patrimonial, debaixo de empresas, e é justamente o que aconteceu no caso do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a gente analisa, relatado aí em boa parte das apurações da imprensa brasileira, parece que o patrimônio de Moraes está debaixo justamente dessa empresa, a Lex. E por conta disso, ele utiliza-se da empresa para poder continuar tendo acesso aos ativos financeiros. Então, faz parte da expansão da Magnitsky atingir também o patrimônio e, consequentemente, a empresa dele. Por que chegou até a esposa? Não pelo simples fato dela ser casada com Moraes, mas pelo fato dela ser a administradora da holding. A gente verifica, isso é público, dá para verificar, que ela é sim a sócia administradora da empresa e, por conta disso, ela está sendo sancionada, uma vez que ela comanda todo esse patrimônio familiar que está na Lex, essa empresa, essa holding patrimonial. Pois é. Seguimos com esse assunto. Há pouco, o Elton Costa, dividindo a tela comigo aqui, nosso comentarista convidado de hoje, junto com a doutora Kátia Magalhães, no Jornal do Oeste, primeira edição. Há pouco a gente trouxe a publicação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está residindo desde fevereiro nos Estados Unidos, comentando essas sanções contra autoridades brasileiras, sobretudo no dia de ontem, contra a mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E após essas novas sanções, no dia de ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, rejeitou aquela indicação do Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria, um cargo que o liberaria de registrar presença nas votações, permitiria a ele, de repente, escapar até de um pedido de cassação por parte da base governista por faltas. A doutora Kátia Magalhães comentou também há pouco a respeito de outras pessoas que foram sancionadas, né? O próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele acabou sancionando a esposa, não só do Daniel Silveira, bem como comentou a doutora Kátia Magalhães, mas também acabou sancionando a esposa do Eduardo Bolsonaro, que está com ele lá nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, isso foi em julho, no mês de julho desse ano, dizendo que a esposa dele também havia tido as contas bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, Welton, pode isso? Pode contra a mulher dos outros, mas na minha ninguém toca, é isso? Na verdade, isso tudo começou muito antes, né? Tem o caso da esposa do Daniel Silveira, que também teve suas contas bloqueadas. Teve o caso da filha do Eustáquio, como você bem mencionou, e do Eduardo, diversos outros casos aí, né? Que o ministro Alexandre de Moraes usa da família também, algo que nem na política, né, as pessoas atacam diretamente a família assim. Ele utiliza desse ataque à própria família para justamente causar danos mesmo, digamos, até psicológicos aí, a guerra psicológica, né? Agora a gente tem que lembrar também, Daniel, como é que tudo isso começou, né? Isso tudo começou, digamos assim, essa questão do Eduardo nos Estados Unidos foi justamente por uma atuação indevida do Supremo Tribunal Federal na atividade política, né? Que foi quando eles mandaram, quando o PT mandou aquele processo ali pro STF para falar sobre a questão da revogação do visto do Eduardo Bolsonaro e posteriormente ficou lá por acho que quase 40 dias, salvo engano, sendo que tinham dado ali, acho que era algo em torno de 2 dias para ele se manifestar, né, o PGR. Então ficou lá esperando o Eduardo Bolsonaro retornar para o Brasil para utilizar isso aí, essa revogação do visto dele como uma forma de coerção, né? Lembrando que o Eduardo Bolsonaro seria ali, iria representar o Brasil lá nos Estados Unidos, né? Então, veja, a gente está falando aqui de instituições. Se as instituições de fato fossem independentes, se todo mundo tivesse, digamos assim, no linguajar popular, se todo mundo tivesse aí no seu quadrado, o STF cuidando da área judicial, o
legislativo com a Câmara e com o Senado e o executivo exercendo a função de executivo, eu acho que o Brasil já estaria pacificado. O grande problema, na verdade, é que as instituições querem exercer funções que não são funções próprias delas, né? A gente vê aí, por exemplo, essa questão do Hugo Mota, retirar o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Quer dizer, para o Hugo Mota, para a atividade política, a gente sabe que isso não é normal. Quando você faz um acordo dentro da política, isso tem que valer, porque na política a palavra vale. Você não vai lá e assina um contrato e fala assim, olha só, a gente está assinando aqui que tal coisa que o que nós estamos acordando aqui é o que vai valer, né? O que vale é a palavra. Então o Hugo Mota dá a sua palavra pro líder da minoria, o sócio, e agora ele volta atrás. Então, o que pode? A gente pode conjecturar, né? Ainda temos liberdade para isso. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido uma ligação de alguém aí supremo, né, falando sobre essas questões, né? Já que os Estados Unidos retaliou a esposa do Moraes, vamos encontrar, né, uma forma aí de retaliar o Eduardo Bolsonaro. Eu estudei direito, Daniel, e assim, uma das maiores vergonhas da minha vida hoje é saber que nós temos um Supremo Tribunal Federal tão ativista. Eu lembro que quando eu comecei a estudar direito, a gente tinha o maior orgulho, a gente olhava para aquelas pessoas e dava brilho nos olhos, porque assim, é o sonho de todo mundo que está iniciando como jurista, é olhar para aquelas pessoas como referências, né, de modelo, de padrão, de ética. Enfim, hoje nós infelizmente vemos aí o que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Para que o Supremo Tribunal Federal efetivamente seja respeitado no Brasil, eles vão ter que deixar de exercer atividade política. E eu acredito que essa atividade política que o Supremo Tribunal Federal está exercendo hoje só vai ser possível de ser retirada aí dele a partir de 2027, caso a direita realmente consiga aí fazer o que eles querem, né, que é colocar uma maioria ali no Senado. Então, a gente sabe que essa questão dos freios e contrapesos aí, né, que não está funcionando, que seria o Senado ali, né, para dar o equilíbrio aí entre os poderes, é o grande ponto de inflexão aí para a mudança desse ativismo judicial aí que está sendo exercido pelo Supremo Tribunal Federal, Daniel. Doutora Kátia, a senhora quer complementar? Sim, gostaria de passar um detalhe que eu acho super importante para a nossa audiência. Gente, vamos ter em mente que o Trump ele está aplicando essas sanções Magnitsky na qualidade de governante, e essas sanções Magnitsky, elas têm uma natureza política, ou seja, elas podem ser aplicadas a todas as pessoas que o político entender dentro da sua margem de discricionariedade, é claro, nos termos da própria lei Magnitsky, dentro da legalidade estrita de lá, a todas as pessoas que o governante entender que causem riscos a indivíduos norte-americanos ou que fomentem a atuação de causadores desses riscos. Isso é uma coisa. Outra coisa é um juiz, Alexandre de Moraes, ampliando, transferindo os efeitos das penas da pessoa dos seus condenados e réus para as pessoas de familiares. Isso viola um preceito constitucional importantíssimo, que é o princípio da responsabilidade penal individual, ou seja, na esfera do crime, cada um responde por si. Então, Alexandre de Moraes, ao penalizar os familiares de seus réus, Oswaldo Eustáquio, Daniel Silveira e outros, ele incorria, sim, em abusos crassos. Trump, ao penalizar familiares de abusadores, não incorre em abusos. Eu acho muito importante deixar isso claro.